A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 4, do versículo 24 a 30. Naquele tempo, Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Eu lhes garanto, nenhum profeta é aceito em sua própria pátria. Em verdade, eu lhes digo, havia muitas viúvas em Israel nos dias de Elias. O céu então ficou fechado por 3 anos e meio, de modo que houve grande fome sobre a terra. Mas Elias não foi enviado a nenhuma delas, e sim a uma viúva de Sarepta, na Sidônia. E havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, a não ser o sírio Naamã. Quando ouviram isso, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e expulsaram Jesus da cidade. E o levaram até o alto do morro sobre o qual a cidade estava construída, para fazê-lo cair lá de cima. Jesus, porém, passando pelo meio deles, seguia seu caminho. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9, do nosso YouTube, do nosso Instagram. Como nós já tivemos oportunidade, de lembrar, estamos já na 3ª semana da Quaresma. Estamos nos aproximando da Páscoa, que nós vamos celebrar de 24 a 31, a Semana Santa este ano. E, enquanto isso, a Igreja propõe nós refletirmos sobre a pessoa de Jesus, o Messias, o nosso Salvador. E nós encontramos textos na Bíblia mostrando como Jesus, aquele que nasceu lá em Belém e que viveu em Nazaré, na Galileia, como aquele Jesus não é somente o homem da Galileia, mas é também o Messias, o Filho de Deus. A gente, tomando o Evangelho de hoje, por exemplo, vocês veem aí no capítulo 4, primeiramente Jesus se batizou por João no Rio Jordão, e de lá ele foi para o deserto, levado pelo Espírito Santo. E lá ele passou 40 dias tentado pelo demônio. Não comeu. Passado esse tempo ele teve fome e foi tentado pelo Satanás, mas ele se livrou, venceu, e as respostas que Jesus dava eram todas tiradas da Sagrada Escritura. E a Sagrada Escritura no tempo de Jesus era só o Antigo Testamento. Então tudo aquilo que estava escrito a respeito de Jesus, do Messias, era com ele. E terminou Jesus respondendo ao tentador: Não tentarás ao Senhor teu Deus. Tendo acabado toda a tentação, o diabo deixou até o tempo oportuno. Olha que coisa. Aí agora Jesus volta para a Galileia, depois desses 40 dias no deserto, que quer também significar os 40 dias que nós estamos nos preparando para a Páscoa. Aí a gente também é tentado, e a gente também tem que fazer algum exercício para se livrar das tentações, lendo a Escritura, fazendo jejum,
penitência. É isso que a igreja está propondo. E lá em Nazaré, a cidade onde ele se criou, e diz o texto que ele viveu 30 anos, desde o seu nascimento até chegar a esse momento da sinagoga de Nazaré, onde ele fez o discurso, onde ele interpretou as escrituras, o profeta Isaías. Diz o texto que ele começou a vida pública aos 30 anos de idade. Então, a gente aqui meditando, esse evangelho, a gente vai tirar as lições para nós nos dias de hoje. Quando ele chegou na sinagoga, que leu aquele texto de Isaías que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu e me consagrou para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação, curar os cegos, a recuperar a sua vista, restituir a liberdade aos oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Ele, depois que leu, ele enrolou o texto, que era, na época, não era como um livro, era um rolo, e ele disse ao povo que estava presente que aquela profecia estava se cumprindo naquela hora, porque tudo aquilo que estava escrito estava se referindo a ele. E diz que todo mundo se admirou e todo mundo elogiou. Só que agora tem uma mudança, Jesus volta. Depois disso ele saiu para exercer o seu ministério, voltou, e quando de novo esteve na sinagoga, ele disse que para todo mundo que nenhum profeta é bem recebido em sua casa, em sua terra, porque Jesus se apresentara na sinagoga como o ungido do Espírito Santo, o Messias. Então eles começaram a questionar como era possível que uma pessoa simples, pobre, não tinha nenhum título, como é que ele era o Cristo, não é o Messias? Eles pensavam que o Cristo, quando viesse, o Messias, ele vinha com riquezas, com poderes, materiais, exércitos. E esse coitado, ninguém nem sabia, era dali, filho de Maria e José, os irmãos estavam por ali. Então, além de não acreditar em Jesus, eles trataram de desdém com Jesus e levaram Jesus para fora. Depois que Jesus explicou que nenhum profeta era bem recebido e mostrou que os que estavam para receber Jesus não receberam, mas os pagãos sim. O profeta foi a viúva de Sarepta, que era pagã, e aquele Naamã, que era um sírio também pagão. Eles foram curados. E assim eles quiseram lançar Jesus no precipício, mas Jesus teve uma alta determinação de si, de homem e de Deus, e passou pelo meio deles. Portanto, aí estava se iniciando a sua missão. E nós cristãos preparemos-nos, porque a nossa missão também não é fácil. Nem todos compreendem. Continua do mesmo jeito, muitos não acreditam na simplicidade, nos pobres, nos humildes, que querem também levar a mensagem de Jesus a todos os recantos do mundo. Rezemos dizendo: amado Mestre, teus conterrâneos te recebem com frieza. Valorizas publicamente a fé dos pagãos, o que faz aumentar a fúria dos teus, que tentam te matar. Converte, Senhor, o nosso coração para ti. Amém. Acabamos de ouvir São Lucas, capítulo 4, do versículo 24 a 30. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.